Oba pessoal, boa tarde. Vou fazer mais um videozinho aqui, dessa vez com um ZESC de 45 amperes Multistar, que eu vou programar com o Simon K, mas vou fazer 3 testes e deixar mais algumas dicas aí. E preparei aqui uma mesinha aqui com algumas coisas do computador, que está aqui no meu Facebook, que é www.imagensaéreas.tv. Ok? Pessoal, se puder ir aí na minha página, clicar o curtir, compartilhar meus vídeos, eu agradeço muito, tá bem? Esses ESCs são do Maicon Chantal, que me enviou aqui essa caixinha de Sedex, está aqui embaixo da luminariazinha. O Maicon é de Teresina, no Piauí. Eu acho interessante isso, porque eu estou no Rio de Janeiro. Eu faço serviços assim, para uma pessoa em Teresina, no Piauí, para outro no Rio Grande do Norte, para outro no Rio Grande do Sul, e por aí afora. Umas distâncias assim dos milhares de quilômetros não impedem que eu dê assessoria, que eu faça serviço, as pessoas mandam pelo correio, eu cobro valores baratinhos e normalmente eu até proponho sempre que me paguem após eu demonstrar em vídeo resultados do serviço que eu executar. E depois também esses vídeos ajudam muito, porque, como nesse caso, se vocês repararem, esse vídeo no Facebook já vai estar aí citado o Maicon, que é a pessoa que é dona dessa encomenda aqui. Então, pô, se alguém perguntar ao Maicon como é que foi a experiência de ter feito esse serviço comigo à distância e tal e coisa, ele certamente vai falar bem de mim, assim como ele, por exemplo, veio através de uma indicação do Guilherme Vilaça, que é lá, se não me engano, é de Londrina. Fez o serviço comigo, correu tudo muito bem, ele ficou muito satisfeito e indicou para outras pessoas, assim como esse Michael Chantal, hoje está aqui a fazer um serviço comigo através do Guilherme. Obrigado aí, Guilherme, obrigado, Michael. Ok? O Michael mandou para mim 6 ESCs de 45 amperes da Multistar, para eu flashar, programar com o Simon K, ok? Mandou uns hélices de carbono 12x6, que é para eu reequilibrar as hélices, né? Eu calibrar as hélices e verificar. E mandou um motorzinho, um dos motores dele, só para eu fazer uns testes com o motor dele, se fosse o caso. Primeira coisa que me chamou a atenção quando eu abri a caixa dele é o peso dessa coisa. Ele tem aqui os ESCs com os fios muito grossos, com extensões de servo, com as emendas, terminais dourados. E eu me lembrei imediatamente de uma dica que eu dei num vídeo meu, dizendo que eu jamais deixo os fios, corto os fios todos e não uso terminais, não é? Só para vocês verem, eu coloquei aqui a balança. 479 gramas. Ok, nem estão os fios todos ali em cima, tem alguns que ficaram aqui pro lado de fora. Tem aqui meio quilo de ESCs e fios. É muita coisa. Aí vou mostrar para vocês esse saquinho aqui, 136 gramas. Esse saquinho aqui nada mais tem do que fios desses ESCs que eu montei aqui nesse drone e dos motores. Estão vendo aqui o motor? Eu corto o fio logo aqui. Deixa eu virar isso de cabeça para baixo. O que eu faço? Eu corto logo o fio, curtinho, aqui, tá vendo? E soldo com manga termorretrátil, uma soldinha bem feita, o ESC aqui, corto os fios e elimino conectores dourados, esses plugzinhos dourados, porque isso é um peso inútil. Isso é peso inútil. Desse dronezinho de 4 motorizinhos e de ESCs pequenos, que são ESCs desses aqui, pequenininhos, não se comparam, estão vendo? Dá para ver a diferença de tamanho e a diferença até da espessura dos fios, não é? Um ESC desse aqui pesa pelo menos 2 ou 3 vezes mais do que um desses pequenos. Mas, o que eu queria dizer com isso? Que só nesses pedacinhos de fios eu tenho essa diferença brutal de peso só em 4 ESCzinhos e 4 motores, esses fios que aqui estão. O Maicon tem meio quilo de fios e de ESCs. Fará todo sentido você eliminar esses plugs dourados, ok? Soldar direto e encurtar esses cabos todos para ficar o mais curto possível e não precisar de tanto cabo. Outra coisa que eu vejo aqui é uma ignorância de cabo, uns cabos muito grossos, absolutamente desnecessário. Por quê? Começar aqui logo. Olha o motor dele.
É um motor e uma chulapa de motor, hein? Um motorzão. É um 4822. Olha os fiozinhos do motor. Por que é que eu vou precisar de um cabo dessa grossura? Engraçado é que no vídeo realmente não se nota tanta diferença, mas tá aqui o Maicon vai perceber perfeitamente. Tá aqui um cabo muito mais fino do que aqui. Aí depois ainda vejo uma coisa como essa. Olha que coisa horrível. O Maicon acaba com isso. Olha quem montou isso. Não foi o Maicon, foi uma pessoa que vendeu para ele. E emendou aqui o fio que vinha do motor num outro cabo mais grosso que está soldado nesses plugs, que são uns plugs gigantes. Até são bem maiores do que os que eu tinha aqui nesse... Vê que nem, olha, nem casa uma coisa com a outra. Esse aqui é pequeno e esse aqui é um bichão grandão. Portanto, elimina isso, meu amigo. Eu vou explicar por que estou dizendo que esses fios tão grossos são desnecessários, não é? Esse ESC de 45 amperes, ele tem uma carcaça que é usada para fazer ESCs de outros tamanhos também, maiores. Eu já abri um deles aqui e já vi que ele tem duas placas. É uma placa enorme esse ESC. Gostei, inclusive, um ESC que parece ter uma qualidade bem boa. Ok? E ele, olha lá dentro, olha como é que faltam FETs lá dentro. Esse ESC, assim como os outros, eles aproveitam um mesmo ESC e fazem de 60 ou de 80, por aí afora, porque eles colocam mais FETs na placa de potência dele e ele tem mais amperagem, mas a base é a mesma. Assim como esses aqui, eu já tinha falado nisso, olha, são os Multistar, um de 20 e um de 30 amperes, não é? E o de 20 amperes é precisamente a mesma coisa que o de 30, é o mesmo ESC. A diferença está aqui. Esse aqui até eu tirei e deixei só de exemplo. Esse ESC aqui já está danificado, já está sem o dissipador. O ESC de 30 amperes tem essa placa aqui toda cheia de FETs. Este aqui fica faltando duas carreiras de FET aqui no meio. É de 20 amperes. O de 15 amperes que eles vendem também é igual. Também é igual. E aí tem menos uma carreira ainda de FET dessa. Ou menos duas, não tenho certeza. Mas pronto. Mas a diferença para o ESC de 15 amperes da Multistar, de 20 amperes e de 30 amperes é só a quantidade de FETs que está na placa de potência. Porque eles são a mesma placa em si. Por isso é que, por acaso, nesse aqui até está bem feito. Porque esse aqui é um de 20 amperes, tem a mesma carcaça, mas está com os fiozinhos fininhos. E esse aqui de 30 amperes tem a mesma carcaça, tem mais FET e tem um fio um pouquinho mais grosso. Faz sentido, né? Tudo bem. Mas, no caso desses aqui, desses de 45, ele tem aqui na placa de potência faltam muitos FET. Ele tem duas carreiras de... Deixa eu ver se contra a luz dá para ver. Não vai dar a ver muito bem, mas ele tem duas carreiras de FET soldadas e falta uma, mais duas. Então esses ESCs aqui, eles devem existir também, talvez não seja Multistar, talvez seja isso é o mesmo ESC que eles vendem como Deluxe para aviões e para outras coisas. Então, de certeza que eles também fabricam ele com mais FET e devem vender como 90 amperes ou como 70 amperes com um pouco menos de FET. Esse aqui é de 45 amperes com a metade só da quantidade de FETs que podia aqui estar, ok? Só que o fio que está soldado nele, os fios, são uns fios grossos pra caramba. Por quê? Porque a placa é bruta, a placa é grande, entende? Mas é desnecessário. Eu não vou dizer, Maicon, vocês, para necessariamente você vir dessoldar na placa. Eu faria, porque eu sou maluco. Eu mexo com isso, né? Então, se fosse montar para mim, eu até era capaz, talvez, depende do dia, da minha boa vontade, mas era capaz de soldar aqui na placa e trocar esses fios por uns mais finos, um pouquinho, para economizar peso. Mas até eu mesmo fazer isso seria pouco provável. Mas o que eu jamais faria era fazer uma extensão gigante como essa, um pedação de fio desse tamanho todo, e usar um fio dessa grossura enorme que está aqui, que são fio que dá para alimentar esses ESCs todos de uma vez só.
Se você pensar que, se isso aqui fosse necessário, então você imagina que são 6 esques. Para você, depois na bateria, você tinha que ter uma grossura de 6 fios desse, emendados, né? Se fosse assim mesmo. Se fosse preciso um desse aqui individual, imagina, a soma dos 6 tinha que ser 6 vezes isso, lá na bateria. Então você ia ter que colocar o que? Um cabo de bateria assim da grossura de um dedo, de um automóvel, né? Portanto, isso aqui tá exagero. Você pode, para não abrir aqui placa e não soldar, não mexer na placa, isso não aconselho vocês a fazerem, a menos que sintam muita vontade para fazer isso, né? Mas, pô, pelo menos se vai fazer uma extensão, faz uma extensão com fio um pouco mais fino, tá bem? Esse fio aqui está muito grosso. Você que tem meio quilo de esques, de certeza que você tira aqui 250 gramas disso. Você diminui esse peso aqui para metade ou mais, Eu falei 250 gramas, foi um chute, não é? Mas se eu tenho ali 180 gramas de fio, 170, acho que foi, né? De fio e plugzinhos que eu tirei de 4 esques de 30 amperes, que são bem mais leves, bem menores, e 4 motorizinhos, por você aqui em 6 esques grandes desses que estão pesando meio quilo, você deve tirar aqui umas 300 gramas de peso. E você tirar 300 gramas de peso de cima do seu multirotor é boa ideia, tá bem? É muito boa ideia, vai voar melhor, sempre melhor, vai ter mais autonomia, vai ficar mais estável, portanto, quanto menos peso, melhor, tá bem? Meu amigo, a primeira dica fica essa aí para todo mundo. Agora eu vou fazer uma pausazinha para colocar a câmera ali no tripé e ver o que eu arranjo aqui para fazer os testes. Vamos lá, pessoal, voltei. O que eu fiz aqui? Eu preparei aqui para fazer um testezinho. Coloquei aqui uma lipo, né? Aqui um plugzinho que está com as garrinhas jacaré, sendo que eu liguei o positivo de 2 esques aqui, né? E o negativo de 2 esques ali, certo? Que por acaso, outra coisa que eu notei, eu não troquei, toma atenção para não fazer porcaria, mas pô, usar até os fios todos vermelhos, cara, você toma muita atenção quando for religar isso aí no seu drone. Se você não mudar os fios como eu aconselhei, se você continuar com essa mesma fiação grossa aqui, toma atenção porque estão os fios todos vermelhos, né? Depois aqui na emenda que ele fica preto, né? O fio original do ESC é preto e aí fiz a ligação correta para não fazer churrasco, né? Portanto, então os dois ESCs estão alimentados aqui em paralelo ao mesmo tempo, não é? O controlador de servos que eu tenho, dá para ligar até 4 servos ao mesmo tempo. Então os dois ligados aqui ao mesmo tempo, né? E depois estão ligados aqui a um motor, certo? E aqui a outro motor. Eu até coloquei uns hélices aqui para um dos testes, ok? O primeiro teste que a gente vai fazer são 3 coisinhas rápidas, não é nada de especial, tem os maiores benefícios mesmo, não consigo demonstrar eles assim visualmente. Eu já expliquei isso no outro vídeo, se quiserem, quem não tenha visto, pô, dá uma olhadinha aí nos meus outros vídeos, que tem muitas dicas sobre esses assuntos técnicos. Custa um pouco eu ficar aqui me repetindo, porque posso tornar cansativo para quem viu os outros, não é? Então eu não vou ficar repetindo muitas coisas, mas basicamente, nesse teste aqui, eu vou mostrar como é que o firmware, não consigo mostrar uma diferença de hertz, dá para quem entende mais, consegue perceber mais suavidade no motor que tem o Simon K, ele responde de outra maneira, ele tem um torque maior, a gente sente o motor diferente, enquanto a curva do firmware, a curva de aceleração dele também é mais linear, mais lenta, ele acelera pouquinho quando eu quero. O outro, pô, ele já arranca acelerando muito e sobe a rotação muito rápido, entende? Que o pessoal que voa helicóptero sente isso, conseguirá entender isso melhor, porque quem voa helicóptero pega um variador daqueles mais vagabundos, né? Um variador normal de avião, quando coloca no helicóptero, pô, você dá um pouquinho de acelerador querendo arrancar o motor devagar, porque os motores de helicóptero são muito rotativos, e aquilo dá um grande tranco, já dá uma rodada muito forte, e muitas vezes até quebra os dentinhos das engrenagens todas, porque ele não tem um arranque lento. Por isso os ESCs para helicóptero a gente costuma até colocar com arranque lento, para ele
para ele não quebrar as engrenagens, né? Não é o caso dos multirotores, não é a mesma coisa, mas os multirotores têm uma taxa de utilização muito alta, a resposta dele é muito rápida, ele responde a qualquer variação na aceleração muito rapidamente e são mais suaves, nota-se perfeitamente mais suave. Vocês vão ver agora nesse teste. Vou fazer aqui o primeiro teste. Estou acelerando aos poucos, nenhum dos dois arrancou. Continua, nenhum dos dois arrancou. E nesse ponto, um deles arrancou e parou. Esse é o Multistar. Arrancou antes e parou sozinho. Quer dizer, eu vou acelerar mais. E agora arrancou o outro. E o Multistar já não rodou. Ok? O Multistar já não rodou porque ele falhou na inicialização. Ok? Vamos só afastar isso aqui. Voltar a fazer de novo. Assim devagarzinho eu vou subir aqui a rotação devagarzinho. Vocês vão ver que o Multistar vai arrancar primeiro. Mas se eu não subir a rotação logo, ele falha e já não arranca mais. Estou subindo a aceleração devagarzinho. Ele arrancou e falhou. Se eu não acelerar logo mais, ele falha. E se eu acelerar um pouquinho mais, vai arrancar o Multistar. Ok? E o Multistar, o Simon K, desculpem que eu confundi, e o Simon K não falha. Para vocês não acharem que é porque estão ligados um antes do outro, não é nada disso. Se eu acelerar um pouco mais, eles vão arrancar os dois. Um antes e o outro depois, tá bem? Mas vão arrancar os dois, olha. Pronto, arrancaram os dois, ok? E nenhum dos dois falhou. A questão é que o firmware do Multistar, ele falha. Se a gente acelerar pouquinho, ele tenta arrancar e bloqueia e para, ok? Então eu vou fazer mais uma vez esse teste, só para vocês entenderem melhor. Vou acelerar muito pouquinho, aos pouquinhos e pouquinhos. Vai chegar um momento que arrancou, ele vai parar sozinho, ok? Enquanto o outro só vai arrancar um pouquinho mais à frente. E mesmo se eu não acelerar mais, ele não vai falhar. Porque o ESC do Simon K não falha, mesmo uma rotação lentíssima como essa. Ok? Depois vocês podem reparar no som. E na suavidade. Ok? Vocês reparam, vocês vão notar uma diferença muito grande entre um e outro. Ok? Então esse foi o primeiro teste, o arranque e a falha que se dá no Simon, no Multistar, ok?